Como usar a sua imaginação. Neville Goddard, 1955. O objetivo deste registro é mostrar como usar sua imaginação para atingir todos os seus desejos. A maioria dos homens desconhece totalmente o poder criativo da imaginação e invariavelmente se curva diante dos ditames dos fatos e aceita a vida com base no mundo exterior. Mas quando você descobrir esse poder criativo dentro de si mesmo, afirmará corajosamente a supremacia da imaginação e sujeitará todas as coisas. Quando um homem fala de Deus em homem, ele não tem consciência de que esse poder chamado Deus em homem é a imaginação do homem. Esse é o poder criativo do homem. Não há nada sob o céu que não seja plástico, como a argila de oleiro, ao toque do espírito modelador da imaginação. Certa vez um homem me disse: Neville, eu adoro ouvi-lo falar sobre imaginação, mas ao fazê-lo, invariavelmente, toco a cadeira com os dedos e empurro os pés no tapete, apenas para manter meu senso da realidade e a profundidade das coisas. Bem, sem dúvida ele ainda está tocando a cadeira com os dedos e empurrando os pés no tapete. Bem, deixe-me falar de outra pessoa que não tocou com os dedos e não empurrou o pé dela no quadro do bonde. É a história de uma jovem que completou 17 anos. Era véspera de Natal e ela está triste de coração. Naquele ano ela perdeu o pai em um acidente e está voltando para casa, para o que parecia ser uma casa vazia. Ela não estava treinada para fazer nada. Então conseguiu um emprego como garçonete. Essa noite é muito tarde, véspera de Natal. Está chovendo. Os carros estão cheios de garotos e garotas indo, ou em casa nas férias de Natal, e ela não conseguiu esconder as lágrimas. Felizmente para ela, como eu disse, estava chovendo. Então ela virou o rosto para o céu, para misturar suas lágrimas com a chuva. E então, segurando a grade do bonde, foi o que ela fez. Ela disse: isso não é chuva, porque isso é um spray do oceano. E este não é o sal das lágrimas que eu sinto, pois esse é o sal do mar ao vento. E isso não é San Diego. Esse é um navio, e eu estou entrando na Baía de Samoa. E ela sentiu a realidade de tudo o que havia imaginado. Então chegou ao fim da jornada, e tudo acabou. 10 dias depois, essa menina recebeu uma carta de uma empresa em Chicago, dizendo que sua tia, vários anos antes, quando ela viajou para a Europa, depositou com eles $3.000, com instruções de que, se ela não voltasse para a América, esse dinheiro deveria ser pago a ela, a sobrinha dela. Eles haviam acabado de receber informações sobre a morte da tia, e agora estavam agindo de acordo com as instruções dela. Um mês depois, essa menina partiu para Samoa. Quando ela entrou na Bahia, já era tarde naquela noite e havia sal do mar ao vento. Não estava chovendo, mas havia spray no ar. E ela realmente sentiu o que havia sentido um mês antes. Só que dessa vez havia realizado seu objetivo. Agora, todo esse registro é técnica. Quero mostrar hoje como colocar sua maravilhosa imaginação humana no sentimento de seu desejo realizado e deixá-la permanecer ali e adormecer nesse estado. E eu prometo a você, por minha conta, com a experiência, você perceberá o estado em que dorme. Se realmente se sentir bem na situação de seu desejo realizado e continuar nessa sensação até adormecer, enquanto você se sente bem, permaneça nele, até que você dê todos os tons da realidade, até você dar toda a vivacidade sensorial da realidade. Ao fazê-lo nesse estado, adormeça silenciosamente, e de uma maneira que você nunca saberá. Você nunca poderia conceber conscientemente os meios que seriam empregados. Você se verá movendo através de uma série de eventos que o levarão à realização objetiva desse estado. Técnica prática. Agora aqui está uma técnica prática. A primeira coisa que você faz, você deve saber exatamente o que deseja neste mundo. Quando você souber exatamente o que deseja, faça uma representação,
o mais realista possível do que você veria, o que tocaria e o que faria se estivesse presente se movendo fisicamente nesse estado. Por exemplo, suponha que eu queria uma casa, mas não tinha dinheiro. Mas ainda sei o que eu quero. Eu, sem levar nada em consideração, faria como uma representação realista da casa que eu gostaria, com todas as coisas que eu gostaria. E então, nessa noite, quando eu ia para a cama, eu estava em um estado sonolento, bem sonolento, o estado que faz fronteira com o sono. Eu imaginava que eu estivesse realmente em uma casa. Para me afastar da cama, eu pisaria no chão daquela casa. Se eu deixasse esse quarto, entraria no quarto adjacente ao meu quarto imaginado naquela casa. Enquanto estou tocando os móveis e sentindo solidamente reais, enquanto estou mudando de um cômodo para o outro, em minha casa imaginária, eu adormeceria nesse estado. E eu sei que de uma maneira que eu não poderia conceber conscientemente, eu realizaria a minha casa. Eu já vi isso funcionar, uma e outra vez. Ver na minha imaginação, real. Se eu quisesse promoção nos meus negócios, me perguntaria quais responsabilidades adicionais seriam minhas se eu recebesse essa grande promoção. O que eu faria? O que eu diria? O que eu veria? Como eu agiria? E então minha imaginação começava a ver, tocar, agir e ver como veria, tocar e agir exatamente. Se estivesse nessa posição, se agora eu desejasse a companheira da minha vida, estaria agora à procura de uma garota maravilhosa, ou de um homem maravilhoso. O que eu realmente me faria fazendo, que implicaria que eu encontrei meu estado. Por exemplo, suponha que agora eu fosse uma dama. Uma coisa que definitivamente faria, usaria uma aliança. Eu pegava minhas mãos imaginárias e sentiria o anel que imaginaria estar lá. E eu continuava sentindo e sentindo até que me parecia ser solidamente real. Eu daria toda a vivacidade sensorial que sou capaz de dar a alguma coisa, enquanto estou sentindo o meu anel imaginário, o que implicaria que sou casado ou casada. E assim, dormiria. Dizem, à noite na minha cama, encontrei aquele a quem minha alma ama, e não deixaria ir, até que eu o trouxesse para a casa de minha mãe, bem no local em que ela me concebeu. Se eu pegasse esse belo poema e o colocasse no inglês moderno, na linguagem prática, seria o seguinte: enquanto estava sentado na minha cadeira, me sentia bem na situação do meu desejo realizado, e tendo me sentido nesse estado, não deixaria passar. Eu manteria esse humor vivo e nesse humor dormiria. E isso é levá-lo direto para o quarto da minha mãe, para o quarto dela que me concebeu. Você sabe, as pessoas desconhecem totalmente esse poder fantástico da imaginação. Mas quando o homem começa a descobrir esse poder dentro dele, ele nunca desempenha o papel que anteriormente desempenhava. Ele não volta e se torna apenas um refletor da vida. Daqui em diante, ele é afetador da vida. O segredo disso é centralizar sua imaginação no sentimento do desejo realizado e permanecer nele. Pois em nossa capacidade de viver, no sentimento do desejo realizado, reside nossa capacidade de viver a vida mais abundante. Muitos de nós têm medo de nos imaginar como indivíduos importantes e nobres, seguros em nossa contribuição para o mundo, apenas porque no momento em que começamos nossa suposição, a razão e os nossos sentidos negam a verdade de nossa suposição. Bem, apelo a você para experimentá-lo. Se você tentar, descobrirá essa grande sabedoria dos antigos, pois eles nos disseram isso em sua própria forma estranha, maravilhosa e simbólica. Mas, infelizmente, você e eu interpretamos mal as histórias deles e a levamos para a história, quando eles pretendiam isso como instrução para simplesmente atingir todos os nossos objetivos. Veja, a imaginação nos coloca interiormente em contato com o mundo dos estados. Esses estados são existentes, estão presentes agora,
mas são meras possibilidades enquanto pensamos neles. Mas eles se tornam esmagadoramente reais quando pensamos neles e nos ocupamos neles. Você sabe, há uma grande diferença entre pensar no que você vê neste mundo e pensar no que você quer. Deixe-me contar. Quando ouvi pela primeira vez esse poder estranho e maravilhoso da imaginação, foi em 1933, na cidade de Nova York. Um velho amigo meu me ensinou. Ele virou-se para o 14º capítulo de João e foi aí que ele leu. Na casa de meu pai, há muitas mansões. Se não fosse assim, eu teria lhe dito, vou preparar um lugar para você. E se eu for e preparar um lugar para você, eu voltarei para recebê-lo, para que onde eu estiver lá, também você possa estar. Ele me explicou que esse caráter central dos evangelhos era a imaginação humana. Aquela mansão não era um lugar em alguma casa celestial, mas simplesmente o meu desejo. Se eu fizesse uma representação viva do estado desejado, e entrasse nesse estado, e permanecesse nesse estado, eu o realizaria. Na época eu queria fazer uma viagem à ilha de Barbados, nas Índias Ocidentais, mas não tinha dinheiro. Ele me explicou que se eu quisesse naquela noite, enquanto dormia na cidade de Nova York, se eu assumisse que eu estava dormindo na casa de meu pai, em Barbados, e dormisse profundamente naquele estado, que eu realizaria minha viagem. Bem, aceitei sua palavra e tentei. Durante um mês, noite após noite, adormeci. Imaginei que estava dormindo na casa de meu pai em Barbados. No final do mês, um convite da minha família veio me convidando para passar o inverno em Barbados. E assim eu naveguei para Barbados, no início de dezembro daquele ano. A partir de então soube que havia encontrado esse Salvador em mim. O velho me disse que isso nunca falharia. Mesmo depois que isso aconteceu, eu mal podia acreditar que isso não teria acontecido. É estranho como tudo isso é. Ao refletir, acontece tão naturalmente que você começa a sentir ou a dizer a si mesmo, bem, teria acontecido de qualquer maneira. E você se recupera rapidamente dessa sua maravilhosa experiência. Nunca me falhou se eu desse o humor imaginado, a vivacidade sensorial. Eu poderia contar histórias de casos inumeráveis para mostrar como funciona, mas em essência é simples. Você simplesmente sabe o que deseja. Quando você sabe o que quer, está pensando nisso. E isso não basta. Agora você deve começar a pensar nisso. Bem, como eu poderia pensar nisso? Estou sentado aqui e desejo estar em outro lugar. Como eu, sentado aqui fisicamente, me pus na imaginação em um ponto no espaço removido desta sala e tornei isso real para mim. Muito facilmente. Minha imaginação me coloca em contato interiormente com esse estado. Eu imagino que estou realmente onde desejo estar. Como posso saber que estou lá? Existe uma maneira de provar que estou lá, pois o que um homem vê quando descreve, seu mundo é como ele o descreve, relativo a si mesmo. Portanto, a aparência do mundo depende inteiramente de como eu estou, quando faço minha observação. Portanto, se ao descrever meu mundo, ele estiver relacionado a esse ponto no espaço, imagino que estou ocupando. Então devo estar lá. Não estou lá fisicamente, não, mas estou lá na minha imaginação. E minha imaginação é o meu verdadeiro eu. E onde eu for na imaginação e a tornar real, lá também irei na carne. Quando nesse estado adormeço, está feito. Eu nunca vi isso falhar. Portanto, essa é a técnica simples de como usar sua imaginação para realizar todos os seus objetivos. Aqui está um exercício muito saudável e produtivo para a imaginação. Algo que você deve fazer diariamente. Reviver diariamente o dia como gostaria de ter vivido, revisando as cenas para adequá-las aos seus ideais. Por exemplo, suponha que o correio de hoje tenha trazido notícias decepcionantes. Revise a carta, reescreva ela mentalmente
e faça com que esteja em conformidade com as notícias que você deseja ter recebido. Ou suponha que você não recebeu a carta que gostaria de ter recebido. Escreva você mesmo a carta e imagine que você a recebeu. Deixe-me contar uma história que aconteceu em Nova York não há muito tempo atrás. Na minha plateia estava sentada uma senhora que me ouvira várias vezes e eu estava contando a história da revisão. Aquele homem, sem conhecer o poder da imaginação, dormia no fim do dia cansado e exausto. E eu estava tentando mostrar que o homem deveria, naquele momento antes de dormir, reescrever o dia inteiro e ajustá-lo ao dia que desejava ter experimentado. Eis a maneira como uma dama usou sabiamente essa lei da revisão. Parece que foi há 2 anos. Ela foi ordenada a sair da casa da nora. Durante 2 anos não houve correspondência. Ela enviara ao neto pelo menos 2 dúzias de presentes naquele intervalo, mas nenhum jamais foi recebido. Tendo ouvido a história da revisão, foi o que ela fez. Ao chegar ao seu quarto à noite, ela mentalmente construiu 2 letras, uma que imaginava vir do neto e a outra da nora. Nessas cartas elas expressavam profundo carinho por ela e se perguntavam por que ela não havia telefonado para vê-los. Ela fez isso por 7 noites consecutivas, segurando na mão imaginária a carta que imaginava ter recebido e lendo essa carta várias vezes, até que despertou dentro dela a satisfação de ter ouvido. Então ela dormiu. No 8º dia recebeu uma carta da nora. No interior havia 2 cartas, uma do neto e outra da nora. Eles praticamente duplicaram as cartas imaginárias que essa avó havia escrito para si mesmo, 8 dias antes. Essa arte da revisão pode ser usada em qualquer departamento da sua vida. Tome a questão da saúde. Suponha que você estivesse doente. Traga diante de sua mente a imagem de um amigo. Coloque nessa expressão uma expressão que implique que ele ou ela veja em você aquilo que você deseja que o mundo inteiro veja. Imagine que ele está lhe dizendo que nunca viu você parecer melhor. E você respondeu: nunca me senti melhor. Suponha que seu pé esteja machucado. Em seguida faça o seguinte: construa mentalmente um drama que implica que você está andando, que você está fazendo todas as coisas que faria se o pé estivesse normal. E faça isso repetidamente, até que assuma os tons da realidade. Sempre que você faz em sua imaginação aquilo que gostaria de fazer no mundo exterior, você o fará no seu mundo exterior. O único requisito é despertar sua atenção de uma maneira e com tanta intensidade que você se torne totalmente absorvido pela ação revisada. Você experimentará uma expansão e refinamento dos sentidos. Por esse exercício imaginativo e, eventualmente, alcançará a visão no mundo interior. A vida abundante prometida a nós é nossa para desfrutar agora, mas não até que tenhamos o senso do Criador, como nossa imaginação, para podermos experimentá-lo. A imaginação persistente, centrada no sentimento do desejo realizado, é o segredo de todas as operações bem-sucedidas. Só isso é o meio de cumprir a intenção. Cada estágio do progresso do homem é realizado pelo exercício consciente e voluntário da imaginação. Então você entenderá porque todos os poetas enfatizaram a importância da imaginação controlada e vivida. Ouça isto, do grande William Blake. Em seu próprio seio, você carrega seu céu e terra, e tudo o que você vê, embora pareça sem, está dentro, na sua imaginação, dos quais esse mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Experimente, e você também irá provar que sua imaginação é o Criador. Agora vamos para o silêncio. É hora de meditar. Meditar.